Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa, ele está disponível aqui no banner do canal e no link desse vídeo para você que é uma pessoa comum que deseja ser extraordinária. Esse livro vai te ajudar a desenvolver uma mente filosófica, tá bom? Bom, vocês já pararam para pensar, gente, se existe um elemento único por trás de tudo? Então pensa assim, se tudo que acontece com você não acontece do nada, realmente existe um motivo para isso? Essa investigação é basicamente o que eu venho me propondo a fazer desde que eu comecei a estudar filosofia, né? A semente desse pensamento aqui, que é o pensamento neossimplista, que é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi, já está contida nesse meu primeiro livro e vai estar aprofundada no segundo livro que eu vou começar a escrever. Reflexão que eu quero fazer hoje com vocês é a respeito do seguinte: por trás das coisas que acontecem com a gente, os fenômenos que a gente consegue observar, existe um elemento único. O grande desafio é a gente conseguir fazer uma investigação objetiva, né, intelectualmente honesta, que realmente nos faça conhecer esse elemento único. Então, sempre que você vai analisar algo filosoficamente, né? Dentro da ciência também você vai fazer isso. Você tem que separar o interpretador, que é o sujeito, do objeto que é interpretado. Então, eu vou colocar algumas questões aqui, porque no final desse vídeo, tá? Fica comigo até o final que eu vou colocar pelo menos duas implicações extremamente importantes aqui, que você analisar as coisas dessa forma vão acontecer, né? Duas implicações que não tem como você fugir delas. E elas estão relacionadas ao sentimento de culpa, ao sentimento de orgulho. Elas estão relacionadas ao nosso senso de tribalismo, assim, de querer fazer parte de um grupo, demonizar quem não faz parte desse grupo. Essas reflexões aí, elas têm a ver, as implicações dela, na verdade, têm a ver com o motivo que às vezes dá um vazio de existir, né? Então pensa na sua existência em termos de o máximo de dor que você consegue aguentar, né? Esse é a dor excruciante, aí o limite máximo de dor. E pensa no tédio, que quando você tá com uma inquietude ali, você começa a falar, cara, eu não sei o que eu preciso, mas do jeito que tá muito ruim. Então é um tipo diferente de desconforto aí, né? Esses mecanismos, eles estão relacionados... Que mecanismo, Mike? Dor e tédio, e no meio ali tá a felicidade. Essas sensações aí que você tem, né? Esses sentimentos, eles estão relacionados ao arqué. O que é arqué? É o elemento único aí que se refere à vida, ao sujeito, à maneira que as coisas funcionam, principalmente com a maneira que a vida funciona. Entendendo isso, cara, você vai conseguir refletir sobre política, sobre religião, sobre sedução, sobre machismo, feminismo, sobre o misandria ou misoginia. Você vai conseguir pegar todos esses fenômenos que causam polêmica, que causam conflitos, e analisar eles de uma maneira objetiva, sem um senso assim de revanchismo, um senso de querer demonizar, né, e de corromper a sua análise. Então vamos lá. Eu separando o sujeito e objeto, não vai ter como eu ignorar algumas áreas do conhecimento, né? Então pensa aí, por exemplo, se eu quero estudar a maneira que as coisas funcionam, eu vou ter que estudar física, astrofísica, química, para entender o que faz algo ser o que é, em elementos, nesses termos aí, né, de essência, da matéria-prima que constitui aquilo. A essência a gente já vai na filosofia também, né? Para entender o sujeito que é o ser humano, eu vou precisar estudar biologia, psicologia, neurociência para eu entender o que acontece na nossa cabeça, o que é um pensamento. Eu vou precisar estudar sociologia, antropologia, né, que é o estudo do comportamento humano. Vou precisar estudar história. Então, tá vendo que parece que vai afunilando assim? E você vai enchendo de áreas do conhecimento e é muito difícil você ser muito entendido em tudo. Você vai, mas pelo menos uma noção básica dessas áreas vai ser necessário que você tenha para entender o que é um sujeito, o que é um ser humano, por que o ser humano é do jeito que é e como lidar com o conhecimento. Ó, o que é, o porquê é, como lidar com esse conhecimento. Isso
é basicamente a análise não simplista, que é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi. Para eu entender as coisas, né, o que está fora ali do sujeito, assumindo que existe sujeito e objeto, você pode ir lá naquele solipsismo assim, e pensar que só existe sua mente, né? Tem alguns filósofos que brisam assim, mas se eu quero entender o que está alheio, externo à mente, eu vou precisar assumir que existe um universo, do que esse universo é feito, por que ele é feito dessa maneira, se é que existe a resposta do porquê. E talvez não exista um porquê no sentido de propósito, mas existe em termos de motivo, de causa e consequência, né? Quando você vai analisar aí os movimentos, o universo, ele é meio... essa análise, eu tô tentando pensar uma palavra em português pro termo tricky aí, mas é meio... é fácil você cair numa armadilha, vamos colocar assim, porque você vai precisar entender quais são as características primárias do universo, o que faz o universo ser o que é, para aí você entender o porquê. Talvez o porquê seja exatamente o que constitui essas características primárias do universo. Eu já tô chegando a uma conclusão, tá, gente? Então vou dar alguns exemplos, ó. Quando a gente vai estudar a vida, o ser humano, né, e o movimento aí relacionado ao ser humano, e eu espero que isso te deixe um pouco mais leve, ó. Você vai entender que o fim, o que é o fim nesse sentido? O objetivo máximo de toda ação ou movimento. Por que eu estou fazendo essa distinção? Ação, se você pegar a noção do Mises aqui, ele vai falar da ação propositada, né? No caso da ação humana aí, de você ter um estímulo externo, né? E aí você pega esse estímulo externo ali, você vai sentir um desconforto. Às vezes esse desconforto pode ser até interno, você tá bem, aí daqui a pouco começa a ficar entediado, incomodado, né? E surge aí um desconforto. Daí você vai querer mudar a sua realidade porque ela está desconfortável. E aí entra a ação humana, a escolha de meios para você atingir um fim. Porém, os outros organismos vivos, aí bactérias, plantas, mamíferos, peixes, todo tipo de animal e todo tipo de ser vivo, o movimento ele vai na mesma direção, no sentido do mesmo fim. Qual que é o arqué? Qual que é o elemento único presente na vida? E espero que isso deixe sua vida mais leve, ó. O que todo organismo vivo quer é preservar a própria existência em termos ou individuais ali, como se o indivíduo interpretasse. É instintivo, tá? Uma planta não interpreta assim, eu tenho os melhores genes, mas é como se houvesse a seguinte interpretação. Eu tenho os melhores genes, portanto eu irei fazer tudo que seja possível para perpetuar esses próprios genes, para que eles continuem. Então, para a natureza, você é um veículo, né, transportador dos seus genes. E a gente também tem o impulso de querer preservar a espécie, que é como se fosse o gene altruísta. Egoísmo e altruísmo aqui, gente, não é no sentido de bom ou mal, certo ou errado. Eu nem estou falando dessas questões. Isso são questões que vêm da nossa interpretação dos fenômenos. O que eu estou falando aqui é... existe na natureza, isso é observável, você pode ir na área da sociobiologia e da biologia para observar esses fenômenos. Existe um movimento de organismos vivos que tratam o outro como um mero recurso. O que é um recurso? Um meio para eu potencializar minha própria existência. Então pensa no leão quando ele come a zebra, por exemplo. Tá? Ele não vê a zebra simplesmente como um recurso. Agora pensa nas reações de mutualismo que existem na natureza, de existirem trocas aí que beneficia ambos. Então, ao invés do mais forte simplesmente tratar o mais fraco como um recurso assim e comer o mais fraco, por exemplo, ele faz uma troca. Então pensa, sei lá, num pássaro que fica na boca de um crocodilo comendo ali resto de carne, e o crocodilo, em vez de comer o pássaro, ele fica ali de boa. Pensa uma relação assim. Isso também é observável entre humanos, e o nosso erro, principalmente quem só estuda sociologia, é achar que o nosso comportamento ele é meramente um produto do meio. Isso é um erro crasso. Por quê? Um erro assim, gigantesco. Por quê? Você possui o seu DNA e os seus genes, que é basicamente... eles vão ditar aí. Então isso é determinado, você não tem escolha dos seus genes, do seu DNA. E isso vai ditar a maneira que o seu corpo vai funcionar. Além disso, você não escolhe as experiências do seu meio. Você não escolhe o período que você nasce, você não escolhe seus pais, você não escolhe sua cultura. Então, ó, nem os seus genes
seu DNA e você escolheu, e nem o seu meio você escolheu. Ah, mas Mike, eu posso me mudar. Você vai se mudar porque você vai considerar que essa mudança vai ser o que irá potencializar a sua existência. Isso não é uma escolha sua. Você foi programado, vamos dizer assim, biologicamente. Quando eu falo programado, a natureza te fez assim, não é no sentido consciente, tá? Eu não estou defendendo um panteísmo aqui, como se a natureza fosse Deus. Quando eu falo em natureza, gente, eu estou falando num mecanismo biológico existencial. Ou às vezes eu uso o termo natureza no sentido de a maneira que algo se comporta ou a essência daquilo. Por exemplo, se a gente falar da natureza humana, é a mesma natureza de todo organismo vivo. Tentar ao máximo preservar a própria existência em termos individuais ou de espécie. As exceções que a gente tem aí é os suicidas, por exemplo, ou um sociopata que pode ter um impulso de querer acabar com a própria espécie ou com todas as formas de vida. Inclusive isso eu deduzo que seja um mecanismo natural, né, de equilíbrio entre indivíduos que se reproduzem e têm acesso aos melhores recursos escassos versus a quantidade de recurso escasso. Entendendo tudo isso, gente, vocês vão conseguir pensar da seguinte maneira. Quando a gente tenta defender um arranjo social, e agora eu vou entrar num debate ali, não um debate, né? Um bate-papo que teve lá no meu Facebook sobre uma imagem que é o Boulos falando o que ele defende, aí eu fiz um exercício filosófico com o pessoal, né? Que é o seguinte, ó, quando a gente vai defender uma ideologia ou um sistema político, o fim é o mesmo, gente. A divergência aí que causa o senso de tribalismo está nos meios. A não ser que seja o indivíduo aí psicopata, sociopata, que suicida, o que os indivíduos vão querer é uma realidade na qual ele tenha, ou todos tenham, acesso aos melhores recursos escassos. Por quê? Ele interpreta que essa realidade é o que vai potencializar a existência dele. O grande erro é quando você defende uma relação predatória ou parasitária achando que está defendendo uma relação social aí, né? Que seja mutualista. Por que acontece isso? Ó, nas relações entre os organismos vivos vai ter uma dicotomia. Ou ela é predatória e relações parasitárias são predatórias também, né? Tá lá um organismo usando o outro só como um recurso, mesmo que em detrimento ou que usar ele dessa maneira potencialize a extinção desse organismo vivo, ou a relação pode ser uma relação mutualista, na qual todos os envolvidos, né, possuem um benefício que potencializa a existência deles. Então, quando vocês brigam aí um anarquista com um liberal, um socialista ou um cara do centrão, essa estupidez de direita e esquerda, são organismos vivos que estão ou defendendo ali algo que eles consideram que vai potencializar a existência dele, ou estão defendendo que seja eliminado algo que vai potencializar a extinção. Então, por mais que existam inúmeros meios aí no comportamento humano, nas escolhas que você acha que faz, que não é uma escolha, né, é uma manifestação desse determinismo biológico, o fim é sempre o mesmo. Ou você vai estar potencializando a sua extinção ou a sua existência. Talvez você escolha algo que você acha que potencializa a sua existência e você está potencializando a sua extinção. Esse é o tema do meu segundo livro. O nome vai ser Reflexões para Deixar de Ser Burro. E burrice, gente, a minha definição de burro é exatamente essa, ó. É o indivíduo que potencializa a própria extinção com a intenção de potencializar a própria existência. É um simples erro na escolha dos meios. O que tudo isso que eu tô falando, né, sobre o sujeito vai implicar na sua vida? Não faz sentido você se sentir orgulhoso ou se sentir culpado porque você não escolhe isso. Você demonizar o outro também, você já sabe que é um comportamento instintivo. Opa, aquele ali, o fato daquele ali existir vai potencializar a minha extinção. Aí você quer acabar com a existência dele. O ódio e o amor entram nisso. Amor, o desejo, a vontade máxima de potencializar a existência de algo que, por tabela, você considera que irá potencializar a sua existência. O ódio, o impulso máximo de potencializar a extinção de algo que, por tabela, você interpreta que potencializa a sua extinção. O que isso tem a ver agora com o objeto? Qual que é o arquétipo do objeto aí, do jeito que as coisas são? Tenta entender o universo não como algo que teve começo e fim, e sim como um sistema fechado
em constante movimento entrópico, ou seja, pensa numa inércia existencial. O que existe não pode vir do que não existe. Então, tudo que existe é eterno. Mas como assim, Mike? Eu não estava lá no Big Bang. Isso aí que não estava no Big Bang é a configuração que você está hoje, mas a matéria-prima que te constitui já estava lá. Você é poeira estelar, sabe? Então, ó, a gente está inserido nesse universo único, fechado, em constante movimento. O fato de existir essa entropia aí é o que possibilita as configurações que a gente observa e erroneamente acha que é começo e fim. Se tudo que existe é eterno, não há, jamais, adição e subtração de existentes. Você está confuso porque eu estou falando sobre o universo? Vai lá no canal Liga Racionalista do parça Antônio Miranda, um salve, Antônio. Procura aí a live que a gente fez junto, tem um bate-papo aí de 2 horas. Ele vai explicar bonitinho pra você dentro da física aí e da astrofísica isso que eu acabei de falar. E eu vou fazer essa reflexão filosófica mais aprofundada, tá? Esse canal vai passar por muitas mudanças aí, né? Das quais eu não escolhi, só estou manifestando, tá? E vão potencializar a existência desse canal, consequentemente a minha, e espero também a sua, né? Essa reação mutualista que a gente faz aqui, né? Então, gente, ó, não faz muito sentido você sentir culpa, nem orgulho, porque você não escolheu. Não faz muito sentido você querer automaticamente ali demonizar o outro, sendo que o fim, né, nessas discussões que você tem aí na internet ou discussões políticas, essas discussões envolvendo minorias, o oprimido e o opressor, né, são parte desse mecanismo evolutivo biológico. Isso que eu faço é uma análise meramente descritiva, eu não estou colocando isso como bom, mal, certo e errado. Porém, se você entender esse elemento único que está por trás das coisas, né, você vai conseguir lidar com a maneira que as coisas funcionam e evitar que você potencialize a sua extinção com a intenção de potencializar a sua existência. Consequentemente, vai te ajudar a não ser burro. Tá? Espero que esse canal esteja te ajudando nesse sentido, né? Como eu costumo dizer, eu não sou o dono da razão, tá? Pode ser que tudo isso que eu esteja falando aqui esteja tudo errado, e se tiver, eu vou continuar buscando conhecimento, né? E vou mudar. Né? A intenção de buscar a verdade, ela é sincera. Acredito que seja esse não dogmatismo meu que faz você me dar o seu tempo aí e refletir aqui junto comigo, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Novamente, você quer se aprofundar nessas reflexões? Meu livro aí, Manual do Trouxa, já está disponível na Wiclap. Você tem a versão econômica, que é igual essa aqui, ela é menor, tá? E tem a versão maior aqui, tá? E você também consegue meu e-book pela Amazon, tá? O e-book ele tá saindo acho que por R$25, tá? O Kindle. Você consegue o e-book direto comigo, se você não tiver Kindle, me manda um e-mail aqui pelo banner do canal, eu te envio, a gente faz essa troca também, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa. Opa, se inscreva, dá um like, compartilha esses vídeos, vamos ajudar esse canal a passar dos 10k logo aí, tá bom? Tchau.